E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar do maior nome da poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade. E aí, preparado? Chega, vamos nessa! Vamos lá, vamos falar de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é poeta mineiro que se destaca na segunda fase do modernismo brasileiro, certo? A poesia dele não começou na segunda fase, não. Ele tem um poema, pessoal, chamado No Meio do Caminho, que foi lançado na revista Antropofágica, junto com Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade lançou a revista Antropofágica. Oswald de Andrade é um ícone da primeira fase do modernismo e já carregava essa poesia. Como você sabe, essa poesia é uma paródia, uma crítica ao parnasianismo. É uma paródia de um poema do Olavo Bilac chamado Nel Metso del Camin. Então, ela tem aquela pegada irônica dos artistas da fase da destruição. Então, professor, quer dizer que o Drummond estava ali, nascendo na poesia brasileira, inserido ainda na primeira fase do modernismo. Porém, o seu primeiro livro é de 1930, e 1930 é justamente o início da segunda fase do modernismo. Alguma Poesia, que é o primeiro livro do Carlos Drummond, marca o início dessa segunda fase. E aí, então, representa o artista em transformação, em transição, saindo da primeira fase do modernismo, ingressando na segunda fase do modernismo. Claro que predominam em sua obra as características da segunda fase. Portanto, ele é muito mais lembrado por uma poesia madura, da fase da construção, muito mais séria, mais contundente, responsável socialmente, do que aquela poesia de brincadeira, de paródia da primeira fase. Então, é um artista da segunda fase do modernismo, certo? A fase da construção, que vai de 30 a 45. É muito importante lembrar algumas qualidades da obra de Drummond. Primeiro, ele começou em transição, né? Então você encontra alguma ironia. A ironia em Drummond é bastante evidente, principalmente quando ele quer fazer críticas à realidade literária do passado, que é o caso lá de No Meio do Caminho, tá certo? Aí, depois dessa fase, ele vai trabalhar com outros temas. Como ele é conhecido como poeta de sete faces, ele é um autor múltiplo, tá ligado? Então você pode ver, por exemplo, referências à sua cidade natal. Ele era natural de Itabira do Mato Dentro, uma cidade do interiorzinho de Minas. Então, esses aspectos de referências à sua cidade natal são muito evidentes na obra dele. Então, professor, encontrei um poema que tem a palavra Itabira. Pronto. Ou esse poema é de Drummond, ou é algum poeta da literatura brasileira fazendo homenagem a Drummond, tá certo? Pessimista ao extremo, certo? Questiona sempre o homem no mundo. Então, o pessimismo é uma marca dele. Lembra do poema José? E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José? Então esse questionamento acerca do homem no universo, sempre tendo uma visão pessimista com relação a esse homem, é típica de Drummond, tá certo? Também questionou a própria poesia. Falar da poesia dentro da poesia é metalinguagem. E isso está presente na obra do autor. Quando a gente fala em Drummond, pessoal, a gente também vai falar de um autor que trabalhou com inúmeras formas de produção. Então você pode encontrar um Drummond de versos livres, versos brancos, mas também tem Drummond em soneto. Tem Drummond com experiências concretistas. Então é um autor variadíssimo, tá certo? Não espera que Drummond faça aquele sentimento, aquela linha amorosa sentimental, tá certo? Quando você encontrar poemas amorosos de Drummond, ou eles são surpreendentes, inovadores, anticonvencionais, ou eróticos. Não tem aquela pegada sentimentaloide dos românticos, não. Então, nesse sentido, ele é bem diferente da obra de Cecília e da obra de Vinícius, ok? Vale lembrar que a obra dele é dividida primordialmente em três fases. A primeira fase é chamada de fase gauche. E por que chamamos fase gauche? Porque ele se intitulava como poeta gauche. A ideia de ser gauche é a ideia de ser esquerdo, ser torto. A palavra é uma palavra francesa, quer dizer canhoto, esquerdo. Mas é a ideia de ser torto, errado para o sistema. Então nessa fase ele está em processo transitório. Então ele vai representar uma poesia mais irônica, em que ele se coloca no mundo como um ser errado, fora de contexto, tá certo? Essa fase também é conhecida como fase do eu maior que o mundo, porque ele está falando mais do que ele é no mundo. É o eu que é o principal tema, tá certo? Nessa fase ele escreveu o livro Alguma Poesia, que é o seu primeiro livro. Depois ele se enquadra na segunda fase modernista com a tendência mais social e política, uma obra mais engajada, que ele chama de fase social. Nessa fase social, o eu fica menor que o mundo. Claro, porque ele deixou de olhar para o seu próprio eu e passou a olhar para a comunidade, para a sociedade, tendo uma visão mais coletiva, um eu mais social. Aí ele escreve seus principais livros, Sentimento de Mundo, A Rosa do Povo, que são obras mais politizadas. Foi uma época em que ele esteve inserido no Partido Comunista, ok?
A terceira fase dele é uma fase metafísica, que é uma fase de decepções. Ele era um autor que questionava muito a condição do homem no mundo. Então, ele começou a ficar decepcionado com o partido político, decepcionado com a sociedade, com a Segunda Guerra Mundial, com a situação de ditadura que o Brasil passava. E aí, então, esse questionamento fez com que ele partisse para uma poesia mais filosófica, que é uma poesia metafísica. E nessa poesia, o eu é igual ao mundo. Por quê? Porque ele tenta explicar o mundo a partir do que ele sente. Tem uma tendência mais emotiva nessa fase, tá certo? Essa é uma fase muito pessimista e é a fase em que ele escreveu o livro Claro Enigma, tá certo? Então, ó, Drummond é um poeta variadíssimo, artista da segunda fase do modernismo, que tem uma obra dividida em 3 fases. Fase gauche, fase social, fase metafísica. A representação dessas fases pode ser feita da seguinte maneira. Fase gauche, eu maior que o mundo. Fase social, eu menor que o mundo. E fase metafísica, eu igual ao mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão sobre Graciliano, aqui, ó, sobre Carlos Drummond de Andrade, maior poeta modernista brasileiro. Valeu, curte aqui, compartilha em suas redes sociais, se inscreve no nosso canal. Tchau!